Agora, nós temos um outro caso aqui. É uma rescisão sem justa causa, também com um empregado com mais de 1 ano de empresa. A dispensa se fez pelo empregador, porém aqui nós temos um aviso prévio indenizado, ou seja, a rescisão vai acontecer de imediato, né? Ele vai receber a notificação aqui no dia 10/4 e está sendo dispensado por aviso prévio indenizado. Como ele conta com mais de 1 ano de empresa, né? Ele já tinha feito aí um aniversário, então, desde sua admissão, nós vamos fazer a projeção do aviso que vai encerrar no dia 13 de maio de 2019. Ele é um mensalista com R$ 1.800 de salário fixo. Lembrando que, havendo variáveis, nós temos que fazer a remuneração em separado para cada verba. Nós temos aqui também um extrato de FGTS atualizado até 10/4, extrato analítico para verificarmos se todas as competências foram recolhidas, porque nós vamos utilizar este valor. Nós temos aqui a composição de todas as verbas que nós vamos estar pagando nessa modalidade, e aqui nós temos os proventos, ou seja, os vencimentos dessa rescisão e os descontos. Então vamos lá. Como a dispensa aconteceu no dia 10/4, nós vamos pagar para esse empregado um saldo de salário de 10 dias. E como que nós fazemos o cálculo? Pegamos o salário do empregado, dividimos por 30 e multiplicamos aqui pelos 10 dias que ele tem direito. Nós vamos ter uma verba, então, de R$ 600 de saldo de salário. Como o aviso é indenizado, nós vamos pagar todo ele na modalidade de aviso indenizado, ou seja, os 33 dias. Então, aqui nós podemos até pagar os 3 dias em separado, conforme a lei, mas podemos deixar aqui os 33 dias que ele tem direito. Então, nós pegamos o salário do nosso empregado, dividimos por 30 e multiplicamos pelos 33 dias que ele tem direito, o que nos dá uma verba de R$ 1.980. Temos também que pagar para ele o 13º salário. E, como nós sabemos, o 13º é pago por ano calendário, ou seja, de janeiro até 10/4, nós vamos verificar quantos avos ele tem de 13º. No nosso caso aqui, nós temos que pagar 3 dozeavos de 13º proporcional, porque ele adquiriu direito a janeiro, fevereiro e março. Em abril, ele teve menos de 10 dias, conforme a data da dispensa. Então, nós vamos pagar aqui 3 meses, vamos pegar o salário, dividir por 12 e multiplicar por 3. Porém, nós temos que verificar aqui a projeção do aviso. Como o aviso dele vai terminar em 13 de maio, ele acabou adquirindo mais um mês de aviso referente a abril, porque maio não houve mais 15 dias trabalhados, mais 15 dias ou mais trabalhados. Então, nós vamos pagar apenas um avo de 13º sobre o aviso indenizado, onde a gente vai pegar o salário, dividir por 12 e multiplicar por 1, ou seja, R$ 162,50 de aviso de 13º salário sobre o aviso indenizado. Ele também já havia adquirido direito às férias e ainda não havia gozado esse período. Então, aqui, nós vamos pagar mais 30 dias de férias para esse empregado no valor de um salário. Desse valor, nós também temos que pagar 1/3 sobre as férias, que é 1/3 constitucional, ou seja, essa verba de férias divide por 3, o que nos dá uma remuneração de R$ 600. E agora nós vamos fazer a contagem aqui das férias as férias proporcionais. Então, a partir de 1 de março de 2019, começou a contar um novo período de férias. Até 10/4, nós vamos encontrar apenas mais um avo de férias, Porque a gente vai contar aqui do dia 1 de março até 31, deu 31 dias, ou seja, ele tem direito a um avo. Do dia 1 até o dia 10, não tem 15 dias, então nós não temos que pagar mais nada sobre férias proporcionais aqui para ele. Dessas férias, nós temos que pagar 1/3, ou seja, esse valor de 150 dividido por 3. Agora, nós vamos ter que fazer a projeção do aviso para saber se nós temos que pagar mais um avo de férias para ele sobre o aviso. Então, de 1/4 até 13/5, isso vai nos dar mais um avo de férias, Porque vai dar aí
mais 30 dias de abril, mais 13, 43 dias, o que dá direito a ele a mais um avo de férias. Se dividirmos esses 43 dias que nós temos por 30, nós vamos encontrar 1,43, ou seja, mais um avo de férias, que também temos que pagar 1/3 do constitucional, ou seja, o valor das férias proporcionais sobre o aviso dividido por 3, que nos dá uma remuneração de R$50. Somando aqui todos os nossos vencimentos, nós vamos ter um valor bruto, né, de proventos de R$5.902,50. Agora, nós temos que verificar desses proventos, quais deles sofrem tributação de INSS, de imposto de renda, para que a gente possa efetuar, então, o desconto na nossa rescisão. Aqui, né, conforme a nossa tabela de incidências que vocês têm aí, a gente consegue identificar quais dessas verbas vai sofrer, então, a tributação. No nosso caso, o saldo de salário, ele é um salário de incidência para INSS. Nós vamos verificar a nossa tabela conforme a Previdência. Então, nós temos lá 3 faixas, né? E ele vai cair na primeira faixa de 8%. Então, sobre R$600, nós vamos descontar 8% de INSS. O 13º, o aviso prévio, ele não sofre tributação de INSS. Porém, o 13º sofre. Então, nós vamos somar aqui os valores que nós temos de 13º para tributar o INSS, que no nosso caso vai dar um salário de contribuição de INSS de R$612,50, que também vai estar na primeira faixa de 8%, o que nos dá um desconto de R$49. Agora, nós vamos verificar a tributação para imposto de renda. As férias na rescisão, ela não sofre tributação de INSS, tá? Então, ela sofre tributação de imposto de renda? Sim. Então, tudo que é relativo às férias, nós temos que somar para verificar se haverá tributação. No nosso caso aqui, nós vamos encontrar uma base de cálculo de imposto de renda sobre férias no valor de R$2.800. Se nós verificarmos na nossa tabela, nós vamos verificar que a partir de R$ 1.903,98, há desconto de imposto de renda. Sobre salário vai existir? Não, porque não atinge. Aviso prévio não tem tributação de imposto de renda. 13º tem tributação, porém no nosso caso ele também não vai atingir, ele está isento. Então somente as férias aqui nós vamos fazer a tributação. Somando o valor, nós vamos observar a nossa tabela. Na nossa tabela, ele vai estar na primeira faixa, que é 7,5%. Então, a gente aplica essa alíquota de 7,5% ao valor encontrado. A gente pode estar deduzindo a parcela de R$ 142,80, no nosso caso aqui, né, que é a primeira faixa, e nós vamos encontrar um valor, então, de imposto de renda sobre férias a ser descontado na rescisão de R$ 67,20, tá? Se as outras verbas também tivessem tributação, nós também faríamos o desconto aqui. Não é o caso no nosso exemplo aqui. Então, nós vamos ter um total de R$ 164,20 de descontos, e aqui, totalizando, nós vamos pagar, então, de verbas rescisórias um valor de R$ 5.828,30. Isso são verbas rescisórias. Porém, como é uma dispensa sem justa causa, né, pelo empregador, o nosso empregado ele vai fazer jus também ao fundo de garantia, ou seja, a empresa precisa recolher o fundo de garantia da rescisão e também pagar a multa. Lembrando que a multa é de 50%, onde 40% é do empregado e 10% é de contribuição social, ou seja, ele não tem acesso a esses 10%. Então, aqui, a primeira coisa que nós temos que verificar é quais dos nossos proventos vai sofrer. Então, a gente tem que recolher FGTS, vão compor a nossa base do FGTS. O saldo de salário compõe, conforme a tabela de incidências. O aviso prévio compõe, conforme a tabela de incidências. E também nós temos aqui o 13º, que também compõe. Então, somando todos esses valores, nós vamos encontrar uma base de cálculo de FGTS de R$ 3.192,50.
e aplicamos aqui os 8%, nós vamos encontrar o fundo de garantia para rescisão no valor de R$ 255,40. Esse valor nós temos que somar aos depósitos que nós temos na conta de fundo de garantia desse empregado. E sobre esse montante, nós vamos recolher a multa, então, da rescisão, que vai dar aqui R$ 1.102,70, onde R$ 882,16 é do empregado e o restante, que é os 10%, é a contribuição social. A nossa guia, ela vai somada ao valor do fundo de garantia da rescisão, que no nosso caso aqui, então, vai dar uma guia de recolhimento de R$ 1.358,10. Então, aqui nós estamos falando de uma rescisão sem justa causa, com mais de um ano, feita pelo empregador com aviso indenizado. Agora, a gente vai passar para o nosso próximo cálculo. Vamos lá?